Aparentemente, muito medo lá em Brasília, né? Muito medo que o Vorcaro fale alguma coisa, que finalmente comece a falar essa delação muito esperada, muito temida também. O Supremo está tentando se blindar, o governo está tentando blindar o Supremo, ou seja, ainda estamos no começo desse escândalo e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. A gente viu agora, vocês comentaram, né, agora há pouco, que o governo está morrendo de medo de uma CPI do Banco Master, porque a CPI você sabe como começa, não sabe como termina, especialmente em ano eleitoral. Agora, depois de tudo isso que a gente viu até agora, o recesso dos deputados vai acabar nas próximas semanas, nos próximos dias. Se os deputados e senadores que voltarão ao seu trabalho não abrirão essa CPI no primeiro minuto útil após voltar lá no Legislativo, aí podemos fechar o Congresso mesmo, porque são uns inúteis, não servem para nada, porque o maior escândalo bancário da história do Brasil, com um roubo maior, aquilo que foi roubado durante a Lava Jato, né? A Lava Jato foi mais ou menos uns 30 bilhões de reais. Banco Master, só o FGC vai pagar 41, 44 bilhões de reais. Fora todos os fundos de pensão, né, que foram roubados também, as pessoas que perderam seu dinheiro, que não vai ser coberto pelo FGC, entre outras coisas, ou seja, um escândalo multibilionário, isso sim, e com envolvimento do Judiciário, esposa do Moraes, o Lewandowski, que recebeu 5 milhões, mesmo já estando no Ministério da Justiça, o Toffoli com os seus irmãos e primos, cada vez mais claro que são laranjas lá naquele resort. Isso tudo é mais do que necessário, uma CPI para esclarecer o que aconteceu, o envolvimento do Judiciário, do Executivo e também, eventualmente, de membros do Legislativo. Então, a ver o que vai acontecer nas próximas horas. Ou minutos, né? Ou minutos também, né? Porque tá assim o negócio. Cauti, uma coisa que me assustou, assim, foi um dos comentários que eu fiz, é como é que um cara do naipe do Vorcaro comprou o Brasil todo, né? Isso mostra que a gente realmente é uma república de banana, que está à venda, né? Comprou o Supremo, comprou Brasília, comprou o Congresso, né? Teve lá no Palácio do Planalto o tempo inteiro, tá lá o governo da Bahia, cara, os governadores, os prefeitos, os influenciadores. Meu Deus do céu! Então a gente está realmente uma república à venda, né? Ou é o país das oportunidades, no caso, né? Porque se até um cara como o Vorcaro consegue chegar a esse nível, quer dizer que todo mundo, quem quiser pode, né? Não, brincadeira à parte. Não, o Daniel Vorcaro é um caso emblemático. É um sujeito herdeiro, filho de papai, que nunca conseguiu fazer nada na vida, nunca conseguiu administrar nada na vida. Fracassou que tentou, tudo. O pai deu para ele uma empresa de educação, uma empresa de livros de educação, falou, olha, é para trabalhar em conjunto, faliu as duas. Depois deu uma construtora, conseguiu também quebrar, depois entrou no business dos fundos imobiliários para cemitérios, também deu errado, até que encontros fortuitos na vida se tornou o CEO e aparentemente o proprietário do Banco Master, muito aparentemente, porque sabemos que o Nelson Tanuri tinha uma opção de compra da maioria das ações do Banco Master, que poderia exercer a qualquer momento, e aí de fato o Vorcaro era apenas a figura, vamos dizer assim, que se apresentava como CEO, como proprietário, mas na verdade havia outro dono oculto, tanto que o Tanuri está sendo investigado também pela Polícia Federal. Então, assim, o que as boas conexões não fazem, né, no Brasil. E como que ele conseguiu comprar todo mundo? Com rios de bilhões de reais. Eles conseguiram achar o esquema perfeito. O caso do Banco Master foi o esquema perfeito. Vamos captar bilhões de reais de uma população que não vê a hora de ganhar mais dinheiro, maior quantidade de dinheiro possível, usando como garantia o fundo garantidor de crédito, dizendo, olha, o risco é zero, eu te ofereço mais do que o mercado, porque caso dê tudo errado, quem paga é o FGC. Todo mundo entrou nessa, né? Milhões e milhões de brasileiros entraram nessa, com também uma atuação, no mínimo, amoral de muitas empresas do mercado financeiro que também agora estão sendo alvo de apuração, né? Muitos bancos e corretoras venderam títulos do Banco Master para milhões de pessoas, mesmo sabendo que era um banco, no mínimo, problemático, no mínimo, questionável, controverso. Isso, evidentemente, ajudou a captar tantos bilhões de reais que foram usados para comprar todo mundo, literalmente todo mundo. É importante dizer também que carteiras grandes, servidores públicos, de aposentados e pensionistas, de um monte de prefeitura, de um monte de estado. Só do Rio foi, né? quase 1 bilhão. Então, muito desses recursos também foram de baseada,
cedidos por governadores e prefeitos. Exatamente, Ô, Cláudio, porque... desculpa, Sim. só porque você trouxe a informação, tá aqui, XP, BTG e Nubank são alvo de ação judicial no caso Banco Master. Promotoria vai analisar, porque o processo questiona a venda dos CDBs, investimentos em que o cliente empresta dinheiro ao banco antes da liquidação do Master pelo BC. Não, é assim, claramente, todo mundo tem a presunção de inocência, mas quando temos assessores de investimento, que, por exemplo, eu mesmo visualizei várias mensagens de e-mail a meus amigos ou fontes também, cujos assessores de investimentos entucharam, literalmente, títulos do Banco Master. Falaram, não, é um ótimo papel, compra. Mesmo após o começo dessa história, é óbvio que aí eles não podiam não saber, porque um assessor de investimento se pressupõe tem um conhecimento sobre o mercado financeiro maior do que o seu cliente. Então não pode dizer, eu não sabia, não tinha noção do que estava fazendo. Quando depois a gente vê um caso como a XP, por exemplo, que de 44 bilhões de reais de CDBs, ela, se não me engano, distribuiu no mercado mais de 30 sozinha, tem alguma coisa aí que começa, pelo menos, a deve ser apurada para entender até quando eles não sabiam que o Banco Master tinha esses problemas e até que ponto eles atuaram, até que ponto eles atuaram vamos dizer assim, na moralidade e na legalidade, que nem sempre são coisas que vão juntas, né? Mas um último ponto também, essa questão que a Marina estava levantando é muito grave, porque quando um fundo de pensão de uma estatal ou de uma empresa de um município decide colocar os recursos dos trabalhadores, dos funcionários daquela estatal, em um banco com sérios problemas como o Master, é óbvio que não foi uma decisão tomada pelo gestor que muitas vezes está lá, porque o prefeito ou o governador colocou esse cara lá. É uma decisão política. Então, esta pessoa deve explicar o porquê foi feito isso, se do ponto de vista técnico está tudo certo, e se foi tomado por uma razão política, aí tem que abrir um processo para responder, porque milhões de trabalhadores brasileiros não vão ter suas aposentadorias, porque o dinheiro que eles pouparam foi colocado no Banco Master e literalmente foi queimado, ou em corrupção, ou em festas do Vorcaro, na Sapucaí, camarotes. Literalmente eles tomaram sacicaia de 6 mil reais com dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros. Ô, Caute, e o patrimônio do Vocaro e de todos esses envolvidos, ele não pode ser usado para ressarcir essas pessoas? Então, o ponto é, parte desse patrimônio ainda existe. Tem mansões, tem jatos, tem... é um patrimônio bilionário. Está mais ou menos, e se estima ainda, é muito preliminar, que o Vorcaro tenha desviado do banco, porque também isso é crime. Pegou o dinheiro do banco e colocou no CPF dele mais ou menos 4 bilhões de reais. Só de jatinhos ele tinha 1 bilhão de reais, mais ou menos. Só de jatinho. Depois tem mansão em Trancoso, né, que ficou tão cara que até pensei, quando vi os dados, que ele comprou metade da Chapada, né, lá da Bahia, porque era gigantesco o valor que ele pagou lá em Miami, em Orlando, aliás, entre outros. Mas é um valor muito pequeno em relação ao tamanho do rombo. Então falamos de 10% de 40 bilhões e esse grosso vai ser pago por todos nós. Você pega pelo Fundo Garantidor de Crédito. Já está em Dubai. Não botou. Agora explica uma coisa, né? O Vorcaro, ele não ia chegar tão longe se não fosse a ajuda do pessoal lá de Brasília, né? Você sabe da emenda? Fala da emenda, o que eles queriam passar, a emenda Master. Pois é, a famosa emenda Master, que ganha até, quando o negócio é escabroso em Brasília, ganha até apelido, né? No caso, a emenda Master. O senador Ciro Nogueira decidiu, um belo dia, apresentar uma emenda, isso foi mais ou menos em meados de 2024, se não me engano, aumentando a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para 1 milhão de reais. E também, essa parte mais grave, mudando a natureza do FGC, que hoje é uma entidade privada, para uma entidade pública. Ou seja, não seria um fundo alimentado pelo dinheiro dos bancos privados e, portanto, submetido à vigilância dos próprios bancos, que deveriam ver aonde vai o seu dinheiro, mas sim, seria algo público, ou seja, vai que dá alguma coisa errada, quem paga é a viúva. Obviamente, um troço desse era tão escandaloso que não passou, mas eles tentaram. Pior disso, só tem outra tentativa, aí, se não me engano foi o deputado, professor doutor Luizinho, que fez isso, todo mundo do Centrão lá no meio, né? Sim. Todo mundo do Centrão. Que tentou mudar a lei da independência do Banco Central do Brasil, permitindo que o Legislativo demitisse diretores do Banco Central, o Legislativo, porque eles não estariam atuando para o interesse da nação, alguma invenção espúria lá. Agora, primeiramente, nenhum país do mundo é o Legislativo que decide diretor do Banco Central, é o Executivo. Eventualmente tem uma sabatina, mas quem decide é o Executivo, senão fecha o governo, quem manda o Congresso, né? Que nem depois da Revolução Francesa, o Diretório de Saúde Pública, né? O Comitê de Saúde Pública.
pública. Mas ponto número 2, sem nenhuma razão clara, sem nenhum crime cometido, sem nenhuma inadimplência grave, só porque não gosta do cara. Por quê? Porque eles sabiam que o Banco Central ia proibir a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília e queriam chantagear os diretores do Banco Central, que de forma muito responsável negaram essa venda em setembro, e aí acabou a história do Banco Master, que depois de poucas semanas entrou em liquidação. Só esse ponto, só uma coisa, acho que não sei se quem está em casa ficou bem atento a isso. Essa questão do FGC, ela é crucial, né? Porque você falou aí da venda da carteira, mas aí, se o cara decide colocar o dinheiro dele num CDB que rende 140% do CDI, sabendo que o FGC vai cobrir, enfim, o erro está no FGC, concorda, Caute? Acho que esse é o ponto que a gente tem que trazer. O que talvez a nossa audiência não tenha noção é que hoje é isso, até R$250 mil você pode comprar o papel de qualquer coisa, né? Se tiver garantia. Então isso leva a um risco sistêmico. Esse banco só foi possível graças a esse absurdo. Agora, podia ser muito pior, porque podia ser R$1 milhão que se quebrasse, quem vai pagar é direto o pagador de imposto. Porque a gente paga também, todo mundo que tem conta no banco, porque o banco tem que financiar o FGC. Mas podia ser muito pior, que seria o dinheiro direto de imposto, cobrindo até R$1 milhão. Imagina quantos masters iriam existir no Brasil. Pois é, exatamente isso. Por isso foi a fraude perfeita, porque quem criou esse esquema, e foram poucas pessoas. Para vocês terem uma ideia, gente, o Banco Master, a gente viu aqui a sede dele, lá na Rua das Olimpíadas, na Faria, perto da Faria Lima, aqui em São Paulo, mais ou menos trabalhavam naquela sede enorme, 10 pessoas por dia. Não tinha ninguém que trabalhava lá fisicamente. Tinha a sede em Miami, caríssima, a maior laje de Miami, em Londres também caríssima, ninguém trabalhava lá. Então era um esquema de pouca gente que tinha percebido essa brecha que a Marina muito bem colocou, ou seja, que se você cria um banco que vende, que propõe coisas para o público, dizendo, o FGC está garantindo, você pode entuchar qualquer lixo para a população e não pagar e dar calote. Quem paga vai ser o FGC. Agora, os bancos perceberam isso, demorou uns 2, 3 anos para eles perceberem isso, mudaram as regras, agora é muito mais difícil que isso aconteça. O FGC é um instrumento importante porque no Brasil tivemos várias liquidações de bancos por várias razões. Né? Hiperinflação. Hiperinflação, o Plano Real também mudou muita coisa, os bancos não resistiram por X razões. Foram mais de 100 liquidações. Exatamente. A maior de todas foi de 7 bi, mais ou menos, 7 bi e meio. O Banco Master, 44 bi. Ainda não sabemos os dados exatos. Então, muito maior. Então, o FGC é um instrumento que o mundo inteiro tem. Existe essa garantia para os pequenos e médios poupadores para se proteger. Agora, eles perceberam essa brecha na lei, criaram um esquema baseado nesta garantia parapública, vamos dizer assim, privada, mas de fato existem bancos públicos também, como o Banco do Brasil, ou a Caixa que financiam, ou o BNDES que financiam o FGC, e criaram esse grande esquema de pegar dinheiro da população, dizer que quem paga o FGC, pegar essa grana, colocar em empresas, muitas delas já falidas, ou em recuperação judicial, de amigos, ou do próprio Nelson Tanuri, muitas vezes, desviar parte do dinheiro para o patrimônio pessoal do Daniel Vorcaro, e agora o banco quebrou, quem paga vai ser o FGC. Um monte de escritórios de advocacia. Um monte de advocacia, corromper todo mundo lá em Brasília. Resorts. Exatamente. Paula? E quem aprovou a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília? O culpado, quem que é? O presidente do banco ou o governador de Brasília? Exato, ótima pergunta. Os dois, no caso, os dois, né? Porque alguém assinou. Olha lá, essa compra foi uma palhaçada, uma atrapalhada desde o primeiro momento, mas com certeza lá foi um amando do governador Ibanez Rocha, que hoje não tem a condição de permanecer nem mais um minuto no cargo de governador do Distrito Federal. O Ibanez Rocha não tem condição moral nenhuma porque ele que deu a ordem explícita para um cara que responde ao governo do Distrito Federal, que é o presidente do BRB, que eu me lembro claramente, quando estão na internet, dá para ver as coletivas de imprensa do presidente do Banco de Brasília, agora ex-presidente, foi removido, para explicar a compra do Banco Master, eram tão atrapalhadas que ele mal conseguia falar e gaguejava. Porque como que um banco regional, pequeno, que tem um estatuto que obriga a atuar somente no Distrito Federal e nos arredores, vai comprar um banco muito maior, nacional, ou seja, e até com operações lá fora, e falido.
Obviamente não faz sentido. E o Banco de Brasília é estatal e o outro é privado? É óbvio que não faz sentido nenhum isso tudo, mas pior disso, eles anunciaram a operação em março, a operação tinha 6 meses, demorou 6 meses para ser depois rejeitada, analisada e rejeitada pelo Banco Central. Nisso tudo, não é que eles ficaram parados, como deveria ser. O Banco de Brasília deu 12 bilhões para o Banco Master de brinde, um empréstimo, comprando uma carteira podre. Agora, você não compra 12 bilhões de reais sem que passe pelo compliance, pelo comitê, 200 comitês e pelo CEO do Banco de Brasília. Então, lá tem um negócio tão podre que só por isso mereceria uma CPI no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, que deveria começar a meditar sobre o impeachment do governador Ibanez Rocha. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.